Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aulinha de hoje, tá? A gente vai fazer uma aulinha um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre os nossos conteúdos estudados até agora no nosso livro 1, tá bom? Então vamos lá, viu pessoal? A gente estudou sobre a introdução da química, como que essa ciência, né, é nova e como ela foi descoberta, tá? A gente falamos muito sobre a descoberta de densidade, de reações químicas, como funciona algumas partes de montagem de reações, e a gente viu muito sobre algumas leis que são indispensáveis para a nossa ciência, tá? Nessa aula de hoje a gente só vai fazer a revisão de alguns capítulos e de alguns conteúdos para vocês, tá bom? Então vamos lá, tá pessoal? Os últimos capítulos a gente estudamos as leis ponderais da química, tá? Que vocês lembram, a gente falou sobre as leis, a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, e a lei de Proust, que é a lei das múltiplas, ou das proporções múltiplas ou proporções definidas, como ela define. E também falamos sobre a lei volumétrica, que envolve aí Gay-Lussac no processo de determinação da lei. E por que eu preciso saber sobre essas leis? É essencial, pessoal, eu descobrir, eu saber o processo de formação das leis, devido elas são aplicadas em todo o conceito de química que vocês vão observar, tá? Então, assim, a gente viu também, não sei se vocês lembram, no capítulo, a gente falou sobre introdução, falamos sobre a diferença entre substâncias e misturas. Vocês lembram? Substâncias, ela tem formação molecular, ela tem pontos de fusão, pontos de ebulição definidos, diferente de misturas que não tem. As misturas são classificadas em 4 tipos, basicamente: homogêneas, heterogêneas, azeotrópicas e eutéticas, que tem a ver mais em relação às duas últimas com temperatura, as duas primeiras em relação às fases, tá bom? Falamos sobre a substância simples e pura, que aí tem muito a ver sobre a atomicidade e a questão da descrição do processo de criação dos alótropos, que eu vi que vocês tinham algumas dúvidas sobre a alotropia, tá? A alotropia, pessoal, só relembrando aqui o conceito, é uma forma dos compostos de produzir o mesmo elemento, produzir vários outros compostos diferentes. Um exemplo é o carbono, que ele possui 4 alótropos. Eu tenho o oxigênio, que possui 2 alótropos. E eu tenho, quem mais? O enxofre, e eu tenho o fósforo. Então, assim, um dos alótropos do carbono é o diamante. Eu também tenho o grafite, o grafeno, que também são alótropos do carbono, dentre outros, tá? A alotropia é quando um elemento pode gerar vários outros elementos compostos diferentes, somente alterando o seu número ou a sua quantidade. Falamos sobre a atomicidade dos compostos também. E outra coisa, falamos sobre a separação de misturas. Falamos sobre os processos, sobre a separação de misturas heterogêneas e homogêneas, tá? Que é interessante. As fases. Então, tudo isso foram estudados em sala de aula, e o capítulo 4 e o 5 foram os que a gente estudou das aulas na plataforma, tá bom? O capítulo 4, ele só deu um pontapé para vocês dar início ao capítulo 5, que ele vai falar sobre como foi o processo de formação das teorias atômicas. Quando a gente estudou lá no capítulo 2 sobre a teoria dos 4 elementos, sobre a teoria dos filósofos, que tinha as teorias sobre a água, a terra ser a base de tudo, outros tinham o amor, outros tinham várias outras teorias. E assim, mesmo que elas não contribuíram de grande parte
para a determinação do modelo real atômico, elas estão descritas como um dos processos até chegar ao nosso modelo atômico atual, tá bom? Outro detalhe, pessoal, Demócrito e Leucipo foram os que mais chegaram próximo ao modelo atômico e as teorias aí que estudamos, tá? E isso veio Dalton. Dalton, pessoal, ele foi o primeiro a descrever alguns postulados, e esses postulados serviram para a determinação da primeira demonstração, ou o primeiro, tá, modelo atômico. Ele pegou os estudos realizados há muito tempo atrás, ele fez com que esses estudos fossem bem mais aplicados, e ele pegou e conseguiu montar o seu próprio modelo atômico. Dalton é responsável pela descoberta da massa, galera. A gente viu tudo isso. E ele introduziu as descobertas do modelo atômico, ele que deu o pontapé inicial. Ele descobriu a massa dos elementos sem ao menos conseguir visualizar o átomo, como ele era. Ele sabia que emitia energia, mas ele ainda não sabia como era esse processo. Então, o modelo atômico de Dalton ficou conhecido como modelo atômico ou de Dalton, ou bola de bilhar. Não tinha carga, era uma esfera indivisível e ela tinha uma massa. Bola de bilhar é uma bola de sinuca, tá bom? E aí, pessoal, o modelo atômico, como a gente descreveu lá naquela aulinha, ele sofreu transformações, tá? Então, passou aí por Thomson, que comparou aí ao modelo atômico de pudim de passa, descobriu a posição de elétrons a partir dos experimentos de Watts sobre a descoberta aí dos raios catódicos, dos anodos. Temos aí, depois de Thomson, Rutherford, que teve contribuição de Summerfield também na descoberta de modelo planetário, posição de orbitais. Temos aí a contribuição de Planck em relação à física, movimentação dos elétrons, em relação aos níveis quânticos. Tivemos participação de Schrödinger na determinação dos níveis eletrônicos, ou seja, que funcionava, como funcionava. Então, assim, galera, é importante que vocês se atentem à evolução do modelo atômico, às leis ponderais que respeitam ou que regem o modelo atômico, tá bom? Que essas leis ponderais, vocês vão ver elas agora, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, elas são essenciais para a base da nossa química, tá? E assim, se atentem a esses questionamentos, a essas descobertas, até as historinhas que a gente viu em sala de aula sobre Arquimedes, lembra como ele descobriu a densidade? A gente falou lá no iniciozinho sobre as questões históricas, sobre a importância dessa história. E também, pessoal, o nosso dia a dia, como aplicar a nossa química, que a gente passou esses meses estudando, no nosso dia a dia, na nossa casa, como é que a gente pode fazer isso. Então, assim, eu quero que vocês visualizem as atividades que já foram feitas, já recebidas, se atentem aos experimentos sobre misturas, que eu acho muito interessante, vocês mesmos reproduzirem em casa, tá? Que eu vou até estar pedindo para vocês reproduzir os experimentos sobre misturas, tá? Enviando os vídeos que vocês montaram sobre misturas homogêneas e heterogêneas, tá bom? Essa aí vai ser uma atividade prática que vocês vão fazer em casa, em um vídeo curto, bem rápido, e eu quero que vocês tentem encontrar em casa os ingredientes para fazer isso. Coisa bem básica. Você pode utilizar um recipiente com substância, outro com um tipo de mistura, e explicar a diferença aí, para ver se vocês estão aí recebendo esse conteúdo com facilidade. Eu vou estar enviando para vocês as correções das atividades, para vocês estarem corrigindo, para vocês estarem tirando as dúvidas, tá bom, pessoal? Então, assim, a nossa aulinha de hoje é somente uma revisão sobre alguns conceitos
que eu lembro que vocês tiveram algumas dúvidas, tá? Sobre substâncias, sobre mistura, sobre alotropia, tá bom? Separação de mistura, que é conhecida como método de análise 1 e 2, é bem simples, vocês viram, trabalhamos em sala de aula, a gente até questionou que alguns métodos eram utilizados pelos nossos pais, avós, bisavós, que trabalhavam na roça, trabalhavam em Minas e sabiam como era esses processos. Eles só não sabiam que esses processos eram utilizados na química. Então, assim, eu quero que vocês liguem isso ao dia a dia de vocês, como é o funcionamento em casa, e eu quero que vocês, com uma atividade extra, vocês façam um vídeo curto, tá? Vocês vão enviar para o meu WhatsApp, no grupo, vídeo curto, falando sobre uma mistura. Vocês vão montar uma mistura e vão vão obter uma substância, tá? E aí vocês vão explicar como é a diferença entre eles, tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula, tá? Que a gente vai ter nosso conteúdo novo, tá bom? E estudem, qualquer dúvida, possam estar chamando, ou no grupo, ou aqui no comentário. Eu quero que vocês continuem acessando a plataforma. Se vocês já visualizaram as videoaulas, ótimo. Quem não visualizou, ainda tem a oportunidade de visualizar as videoaulas lá na plataforma SAS, tá bom? Então aproveite o material, tire as dúvidas, curta muito. Vocês têm aí uma parte de jogos, eu quero que vocês trabalhem essas partes. Alguns alunos já até terminaram, já desenvolveram muitas atividades sobre isso no meu eu analisando. E qualquer dúvida, galera, pode estar perguntando, viu? E estarei aqui para tirar essas dúvidas de vocês. Então, tchau, tchau e até a próxima aula, viu? E que vocês estudem e acessem a nossa plataforma, viu? É rica em conteúdo. Até a próxima aula, viu, pessoal?